Bom dia, irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus porque temos acesso às Sagradas Escrituras e também é um prazer estar aqui com os irmãos para poder compartilhar um pouco da mensagem de Deus. Estamos passando por tempos difíceis, crises econômica, social, política. Porém, eu gostaria de deixar um texto que encontra em 2 Coríntios 5, versículo 1, que diz o seguinte: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Irmãos, a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios talvez seja a carta mais exortativa do Novo Testamento. Paulo escreve para uma igreja muito problemática, com crises de diversas ordens, e ele então repreende aqueles irmãos acerca de seus erros, acerca de suas falhas. Porém, muitos não aceitam a repreensão de Paulo e passam a dissuadir as demais pessoas a não darem crédito a Paulo, a não obedecerem a Paulo. E como eles não podiam combater Paulo no campo intelectual, eles não podiam refutar a doutrina de Paulo, eles passam a atacar a pessoa de Paulo diretamente. Não as suas ideias, mas a sua própria pessoa. E eles vão usar duas argumentações. Primeiro, dizendo que Paulo não era digno de crédito porque nem mesmo os judeus, os seus compatriotas, aceitaram Paulo. Pelo contrário, perseguiram Paulo. E também vão dizer que Paulo não é digno de crédito porque era um homem sofredor, um homem de prisões, de açoites, de naufrágios, de apedrejamento. Então Paulo vai escrever a sua segunda carta aos Coríntios como um meio de defesa, uma autodefesa do seu apostolado, uma autodefesa da sua pessoa. E ele vai refutar aquelas argumentações daquelas pessoas, dizendo que, na verdade, os judeus não estavam negando, não estavam aceitando a pessoa de Paulo, mas, de fato, eles estavam rejeitando a pessoa de Cristo. E quanto ao argumento de que ele era um homem sofredor, ele vai refutar até mesmo de um modo altruístico, dizendo que tudo aquilo que ele passava estava de acordo com a vontade de Deus. Que diante das suas fraquezas, Cristo era glorificado. E aqui, a partir do versículo 1, ele vai dizer como ele suportava todo este sofrimento, como ele suportava todas essas perseguições, todas essas tribulações por qual ele passava. E ele vai dizer que não importava se este corpo físico, essa matéria temporária do qual somos feitos, uma matéria corrupta, fosse desfalecida, se ele fosse morto, porque ele tinha certeza, ele tinha garantia de que da parte de Deus ele tinha uma recompensa, ele tinha uma herança, que era um corpo, mas não um corpo qualquer, um corpo glorificado. E somente mediante este corpo glorificado ele poderia desfrutar da presença de Cristo. Por vezes nós estamos focados com a nossa mente neste mundo, nas coisas materiais, nas coisas temporais, e não temos a nossa mente mais oculta em Cristo. Nós não temos o nosso foco nas coisas que são do alto, mas nas coisas que são terrenas. Então são preocupações, são desafios, são objetivos que tomam todo o nosso tempo. E eu creio que se Deus abrisse as portas do céu para que nós pudéssemos espiar por um minuto o que há na eternidade,
toda essa vida perderia sentido para nós. Família não seria suficiente para nos completar, filhos não seria suficiente, emprego, estudo, beleza, tudo isso perderia graça. Tudo isso não teria mais graça diante da glória de Deus. E Paulo tinha certeza disso. Paulo sabia que tudo isso que ele passava na terra não se comparava com aquilo que ele haveria de receber na eternidade. É claro, irmãos, que as perseguições, as tribulações molestavam, machucavam a pessoa, o corpo, o homem exterior de Paulo. Mas ele vai dizer que no seu interior era fortalecido, que o seu espírito era renovado dia a dia, independentemente daquilo que ele passava, independentemente das perseguições, independentemente das tribulações. Que nós possamos ser como Paulo, o grande embaixador de Cristo, e saber que nós representamos um governo, que nós estamos nessa terra de forma passageira, de forma efêmera, e que nós iremos desfrutar um dia da glória de Cristo na eternidade. Que Deus esteja abençoando os irmãos.